E aí, como é que você tá? Faça uma excepcional noite. É bom estar de volta. Nesse período de silêncio aí, houve já uma mensagem, né? Um pedido de aconselhamento, digamos assim. E hoje uma solicitação formal para que o transbordo voltasse, uma cobrança mesmo, né? Eu fiquei feliz com isso e é algo que me ajudou também a me colocar no rumo para estar aqui de volta, né? Se você estava acompanhando antes desse período de silêncio, você sabe que eu tive um momento aí de encontro com Deus, o que me impactou bastante, né? E me colocou num estado reflexivo bem grande. Não estava chorando, mas estou com uma crise de rinite aí hoje o dia todo. Bom, eu confesso para você que o silêncio desses dias ele esteve relacionado bastante nessa experiência de reavaliação das coisas, né? Porque não é possível você ter um encontro com Deus e você ser o mesmo, né? Isso impacta demais assim a sua vivência. Você começa a reavaliar absolutamente tudo. Isso me colocou num estado reflexivo prolongado, né? E eu confesso que um fruto disso também foi um pouco da síndrome do impostor. Se você não sabe o que é, eu recomendo que você dê uma lida. Eu não vou te... Eita. Um pouquinho pega mesmo, né? Não vou te explicar assim o que é, mas dá uma olhada aí. Eu, sim, achei que por compreender o processo não ia acontecer comigo, mas aconteceu. Então o fato das pessoas buscarem, até cobrarem um retorno do transbordo, até foi bom, assim, para me ajudar a quebrar isso, né? E o que é um produto de tudo isso, né, que está relacionado com o que eu tenho vivido esses últimos dias? Eu percebo que nós, com muita frequência, né, imagino que se você está aqui, você é uma pessoa que tem uma vida reflexiva muito profunda, né, que continuamente esteja pensando a respeito das coisas. E eu percebo como a gente acaba sendo fragmentalizado por essas coisas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos várias áreas da vida, né? A gente pode elencar assim para dar nome aos bois. Você tem uma área da vida que é espiritual, a sua conexão com Deus mesmo, né? Para aqueles que não têm essa vivência, ainda assim vivem algum tipo de espiritualidade, né? Porque é aquela conexão mais existencialista, né? Ou melhor dizendo, mais existencial que você tem, as grandes questões da vida. Nós temos a nossa área emocional, né? Almática, a nossa área cognitiva, das coisas que a gente aprende, das experiências. A gente tem, né, a área financeira da vida, que é mais do que dinheiro, né? Ela se relaciona com tudo aquilo que você convive de material, né? Então, enfim, uma infinidade de coisas aí. E sempre que existe um impacto grande, eu percebo que a gente acaba fragmentando para cuidar daquele espaço impactado, né? Então, eu tive um impacto muito profundo no núcleo de quem eu sou, né? No meu núcleo espiritual. E isso refletiu por todas as coisas, né? E é uma coisa muito natural, assim, quanto mais profundo o impacto que você sofre, mais profundamente isso impacta a camada de cima, né? Porque a gente é meio assim, né? Você tem lá no centro o teu espiritual e depois vão vindo camadas mais superficiais, né? A alma ainda é profunda, mas é mais superficial. A inteligência é profunda, mas é mais superficial. E aí eu percebo que, como a maior parte das coisas que eu tratava aqui eram de cunho, né, espiritual e almático, foi meio que inevitável esse período de silêncio, né? E eu percebo que, na verdade, isso aconteceu outras vezes, né, ao longo da vida. O tipo de silêncio foi diferente, mas é isso, né? O meu estado almático das coisas, ele foi muito impactado. E aí gerou esse silêncio todo aí, né? E essa é uma consequência natural, né? A gente tende a silenciar, a reduzir o ritmo, porque se você quer ouvir mais atentamente o que está acontecendo em um espaço seu, você precisa aquietar os outros, né? Então isso é
é bem importante, né? Agora, por que que esse impacto tão grande aconteceu, né? Que eu espero que fique aí a reflexão para você. Porque a vivência, né, do cristão, ela não é simples, né? Ou ela é simples, mas ela não é fácil. E ela envolve um aceitar da cruz. E isso acontece em duas dimensões, né? Acontece assim aquele reconhecimento espiritual, né, que o sacrifício da cruz trouxe para mim e me tornou livre, né, porque eu posso ter uma conexão com o Pai e eu posso pedir a Ele, né, que me conduza, tem o Espírito Santo, então eu ainda estou envolto pelo pecado, mas eu posso optar por batalhar contra ele, né? E isso é libertador. E a outra esfera da cruz, e que é muito penoso também, é a autoabnegação, se isso não é redundante. Por quê? Porque está nos próprios ensinamentos de Jesus, né? Você precisa amar ao próximo como a ti mesmo. Então, na profundidade da vivência cristã, isso é muito grandioso e eu não sei se as pessoas se dão conta disso. Porque eu preciso amar ao próximo e eu preciso me amar, né? E em que medida amar ao próximo vai envolver uma negação de mim, né? Porque para seguir a Jesus eu preciso fazer isso, eu preciso negar o meu eu, negar aquilo que é ruim dentro de mim, negar as minhas vontades, né, de estar no pecado, negar aquilo que ficou de natureza pecaminosa em mim, porque eu fui feito nessa forminha, então eu vim desse jeito, né? Esse equilíbrio ele não é simples de se encontrar, porque eu preciso cuidar das minhas emoções, né, para que elas não me dominem, e ao mesmo tempo eu preciso ter uma dimensão onde eu abro mão de coisas em prol do outro, né? E a maneira que eu tenho visto e que isso acontece, né, que a gente tem que praticar dentro de casa. Mas isso não é fácil, né? Não é nada fácil de entender. Acho que a maior parte de vocês está em um relacionamento, né, conjugal ou algo muito parecido com isso. Então você sabe que existe uma conexão, né, com o seu cônjuge principalmente, mas isso envolve os filhos, envolve, né, quem é que você tiver aí nesse primeiro núcleo familiar, que é algo muito profundo, porque é uma conexão muito imediata, é uma conexão que ela tá no seu sangue também, né? Então, você precisa, né, ao mesmo tempo que ama a si próprio e cuida de si próprio, abrir mão de ego, abrir mão de orgulho para servir. E isso não é nada fácil, principalmente, né, se você tem uma história parecida com a minha, que é tão cheia de erros, de falhas, de coisas que feriram, né? E eu tenho isso na minha vivência, né? Tanto para a minha esposa quanto para os meus filhos. E então, assim, conviver com as dores que vêm das suas falhas, ao mesmo tempo que você aceita essa consequência e procura livrar o seu coração de qualquer raiz de amargura, isso não é uma tarefa fácil, né? E boa parte do meu silêncio tem a ver com isso. E eu achava, assim, até hoje, né, até eu ser confrontado hoje a respeito do transbordo, eu achava que eu tinha que viver isso sozinho, né? Mas aí eu fui gentilmente lembrado que o transbordo, na verdade, é isso mesmo. É mostrar também esse lado, né? Porque talvez você tenha se acostumado a me ver aqui falando sobre reflexões e coisas que eu aprendi, vitórias que eu tive, mas talvez o de hoje seja o que mais você vai se aproximar de mim, porque eu tô revelando para você as dores que eu tenho, os espinhos que eu carrego, né? E talvez você se identifique com isso, né? E saiba que não, né, você não tá sozinho também, né? E se existe
uma esfera onde vale a pena que haja contrição, né? Aquele coração apertado, arrependido, mas com vontade de fazer diferente, né? Muitas vezes de lutar contra aquilo que é tão arraigado, isso é no relacionamento com Deus e no relacionamento com a família, né? Começa no relacionamento com Deus e como uma consequência vai para o seu relacionamento com a família. Então ainda falho pra caramba, né? Mas esse momento de ruptura na minha vida, de ter tido um encontro, uma experiência realmente aprofundada com Deus, ele foi um divisor de águas nesse sentido, porque parece que saiu daquele nível apenas do entendimento, né, cognitivo de que é necessário um relacionamento com Deus, para uma convicção profunda no espírito, né, de que ele precisa estar no centro de todas as coisas, né? Então é isso, né? Esse silêncio ele tem bastante a ver com isso, mas eu espero que você também encontre no seu coração aí esse desejo de se conectar com a fonte mesmo e de pedir que Deus lave o seu coração e te livre de você mesmo, né? Livre você do seu ego, do seu orgulho, né? Porque as nossas feridas, a casquinha em volta delas é o nosso orgulho. A gente quer justificar os nossos erros para si próprio, né? Mas essa tarefa precisa ser feita, né? Esse abnegar-se, né? Para que tanto as nossas dores quanto as nossas ofensas, elas vão de verdade para a cruz, né? Então, é isso. Eu adoraria falar mais sobre isso e estarei aqui sempre que vocês quiserem, tá legal? Tamo juntos. Assim espero até depois do fim.